matatizo yanayowapata watu kwa sababu ya kumwacha Bwana. Amém, igreja? A nossa lição de hoje, nosso culto de hoje vai tratar sobre os problemas que têm se encontrado com gente que abandonam Deus. Matatizo yanayowapata watu kwa sababu ya kumwacha Bwana. Problemas que se cruzam com pessoas que deixam Deus. Jina la Bwana libarikiwe. Hili ni somo letotakuka au mafundisho letotakuka nalifundisha muikonelo. Inkululika undi wae kwigwa au na kwigwa. Pode ser que já que ouviu ou não. Lakini kwa nelo ikawa kenga kwali niliduwa litandi badi kujugwa uikale makini. Então, se for que hoje é o dia ou o primeiro dia, pensamos que esteja atento tokota tuigulile somo kengale hapa para ouvir culto como este. Tokota tumanyi mafundisho kengale hapa para poder aprender a lição como esta. Jina la Bwana libarikiwe. Wako mwanangu tangu tundiokolewa paka na wikanelo. Eu e você desde que fomos salvos até chegar hoje, tundimanya vya kunyatashani leduma nungu kwa upande wa mungu amanyiti nungu. Sabemos coisas erradas que Deus diz sobre as coisas que crente diz sobre Deus. Que Deus não quer que nós façamos. E sabemos o bem que Deus quer para nós que possamos fazer. E é por isso que nós dizemos que estamos salvos. E o que nos leva a nos chamar que estamos salvos, porque deixamos coisas feias. Já estamos a fazer o bem do Senhor. A salvação do outro lado diz: saímos da zona do perigo, estamos na zona isolada. E é por isso que esse culto de hoje diz sobre as coisas turbulentas que encontram coisas que deixam o Senhor. Tem grandes problemas que encontram-se com pessoas que deixam Deus. Até os filhos de Israel, do apóstolo cristão, diz sobre isso. Quando estavam lá no deserto, saindo do Misri, muita gente perderam vida, no que significa que morreram, por esquecer a Deus. E do outro lado também eram batidos porque faziam guerras entre eles. Entravam numa área e depois faziam batalha contra os outros que estavam lá. Então, os seus problemas daí, quando perdiam Deus ao pecado, depois ele também serão recompensados. Porque as lutas que faziam os filhos de Israel, Deus dependia disso. Mas eles venciam se for que Deus estava na frente de tudo. Quando eles esqueciam a Deus, também Deus esquecia a eles. E depois teriam mantidos em maldade de outros lados. Se encontravam com grandes problemas lá nas áreas onde andavam. Como disse o primeiro, que outros morreram. Então, esses problemas cruzavam-se com ele através de não querer a Deus. Então, a lição como esta está perante de eu e você hoje. Não disse pessoas que não conhecem a Deus. Fala de você que conhece a palavra de Deus depois deixa. Deixar a Deus não é só sair da igreja e sair para fora, não. Pode ser que você está dentro da igreja, mas deixou o Senhor. Dependendo da sua caminhada e do seu comportamento. Pode ser que está na igreja há muitos anos, mas não está perante Deus. Isso mostra claramente que vai ser comparado com os filhos de Israel. Mas os filhos de Israel que faziam, quando viam que estamos abandonados por Deus, e é
por isso que encontramos esses problemas. Vana wakati wowo chinashiriuka. No mesmo tempo eles recuavam. Kwanjanga kunirira nungu E wao. depois começar a chorar pelo Deus. Ni muomwe yatakela wako na munanga. É daí que devemos fazer eu e você. Ikakanga tunaliona kabisa kwamba tumekusha kabisa. Se for que vamos descobrir que estamos longe demais, Tukutenda vino ambavyo vikawezekana na nungu. se estamos a fazer coisas que abandonam a Deus, Ibidi wakati wowo tushiriuke. devemos no mesmo tempo recuar. Tunirire nungu wetu ajo. Chorarmos pelo nosso Deus. Naye abeteana kuota Ele kutuigulira. está pronto para nos ouvir. Jina la Bwana libarikiwe. Tukasome katika kitabu cha Waamuzi 3:7 mpaka 8. Hapo maandiko matakatifu yakutangula kwamba vana wa Israeli vanditenda vintu vya kunyata vavemula mwilanga, vanditenda vintu vidagwa. Nungu akawashulusha hao, wakatakegwa na mwija mfalme wa Mesopotamia, wakatakegwa vana wa Israeli vo vavanitumikile Nungu Baali vavemula mwilanga, yani vakanivaliva Nungu wao, au kina vokowa akula ku Misri, au kina vokowa mutumwa umwe Farao, vakaneka vakanivaliva, vakanjanga vakaabudu vanungu vanje, vakamwabudu Nungu Baali. Nungu akawashulusha, maandiko matakatifu mawatangala. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo lobyale limele sababu na meni kwako wako na munangu. Então essa palavra tem um propósito entre eu e você. Vana kuzeli nkutanga kwamba Nungu andivashulusha. Filhos de Israel, Deus dizia que ele lhe vendia. Andivashulusha como wanyamani. Vendia por qual motivo? Mama navanineka Nungu au kinawambora kule kutumwa. Porque eles deixavam o Senhor que tinha lhes salvo lá da malignidade. Wakaabudu vanungu vanje vakamanyika E Nungu foram Baali. querer em outros deuses que não se reconheciam. Kwa hiyo Nungu stendo shiyachikanyetila. Então Deus não gostava daquele comportamento. Akaona kenga stendo asha chinawa shishambwana. E viu de que esse comportamento não é nada bom. Nangu ni Nungu ndivaokweva nao. Eu sou o Deus que salvei ele. Ndivaomba kula kutumwa kavachiteseka. Tirei lá do investimento para aqui. Nakane nero tiyari vakunguliva liva. E hoje também estamos esquecendo. Kwa hiyo Nungu asira yake ikashuluka. Então, o propósito de Deus desceu. Asira ya Nungu ikawaka pachanya pa vana wa O Israeli. nervo de Deus ascendeu por cima dele. Akawashulusha. Depois lhes vendeu. Na mfalme wako Mesopotamia O rei de Mesopotâmia wakatekwa vana wa Israeli. inclinou para os filhos de Israel. Wakantumikila naye muda wa miaka 8. E depois quereram num tempo de 8 anos. Kwa maana washiyila chitembe sha batandi wakanivaliva. Por aquele comportamento de esquecer o Senhor. Kwa hiyo hata wako na munangu Então eu e você, lilobe Nungu linkutwaulila kwamba a palavra de Deus diz-nos de que yana tunakubali kuvoda wa Nungu watukawamanya. não podemos aceitar deuses que não sabemos. Tumwodi jo Nungu jijaja kaburi jishingumi shetu. Devemos seguir a Deus que conhece a nossa vida. Nungu jatuambwele kushilambo kutumwa mwe O shetani. mesmo Deus que nos tirou da malignidade Akatuvika ngandi e mwake. depois veio nos colocar na casa dele. Indiwekile tumwodi Nungu jijwaje. Devemos seguir o mesmo Deus. Nungu aji nemanyitu kunama kwetu. Este é o Deus que conhece a nossa vivência. Nungu aji nemanyitu maduwa tota kwikala bashamsha pale. Ele é que conhece os dias que vamos viver na terra. Inabidi shitugeuke tumwodi Nungu tukamanya. Não podemos virar para seguirmos Deus que não conhecemos. Tumwodi Nungu jijwaje. Seguimos a este Deus. Nani alota kutulipa wetu. Ele é que vai nos pagar. Mateso utatupata bashamsha Toda pale. maldade que encontramos na terra. Nani alota kutupotanga myodi. Ele é que vai limpar nossos lágrimas. Muliduwe kumanya shigeni bashamsha No pale. último dia que nós sairemos daqui. Anapapa shinu Nungu jundi tumishonu. Não existe outro Deus crente Deus. Ni jojo aje Nungu wa Israeli. É o mesmo Deus de Israel. Ni jojo shetenda bateteye bana wa Israeli wakatula. Ele é que defendia os filhos naquele tempo. Ni Nungu jojo baumidi kuutumwa umwe Farao. É o mesmo Deus que tirava os malignos do Ni faraó. Nungu jojo aje tumidi kuutumwa umwe shetani É o wako mesmo munangu. Deus que nos tirou da maldade de Satanás. Kwa hiyo tunabaabudu wa Nungu toka waelewe. Então não podemos crer em Deus que não conhecemos. Ibidi tumwabudu Nungu aje umwe Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Devemos crer em Deus de Isaac, Jacob e de Nungu jojo umbishilamu shakuona o pai. mesmo Deus que fez os céus e a terra. Nungu jojo kandi ndive tuona na vyetu kaona. Deus que fez todas as coisas que vimos e Ni que abai não vimos. kidini kote kumwabudu wako É que munangu. devemos crer eu e você. Jina la Bwana libarikiwe. Tunawatu kutengeneza matatizo mushi mwa Nungu. Não podemos querer problemas na frente de Deus. Vanhu voye maandiko yakuvalanga
hapa kwamba maana wandipela mwilanga. As escrituras dizem que muitas pessoas morreram no Abana bashitangora kunyata. aquelas pessoas que falavam mal, Abana bakashamini aquelas pessoas que não acreditavam na palavra de Deus. Vanu muone meni shingumi shao shindiangamia. Muitas pessoas a vida dele corrompeu. Yani kutwa kuamini. Então, qual foi o problema de não acreditar? Napale wapo na munangu. Então, eu e você, Numba ndituona kenga tundiamini. Deus nos viu que acreditamos, Mwanya mantundileka vyetu kutenda kutoka kuideli utwala. porque deixamos as coisas que fazíamos, viemos nesta casa. Tuidili utukengali kwa kukulupila mwiyo. Viemos nessa casa por acreditar Kwamba mesmo, Mungu mwiyo watandi tushema kula. de que Deus nos chamou de lá. Atunaidili utukengali kwa kupoteza muda. Não viemos nesse sítio para perder tempo. Atuidili utukengali kwa kupata tupendeze na vanu Não wekula. viemos nesse tempo para podermos ser elogiados com aquilo, Lakini tuidili utukengali kwa kumpendeze Mungu mas mwiyo. viemos desse dado lugar por o amor de Deus. Tuidili utukengali kwa kumanya kenga nangu lidule mwishi na wika kuma nungu wangu. Devemos vir nesse sítio sabendo que o último dia vou saber na casa do Senhor. Tuidili utukengali kwa kumanya kenga wetu ituwa jeni. Viermos nesse sítio sabendo que somos hóspedes. Jina la Bwana libarikiwe sana. Numa duka andi bakumbukira bana kuzileta kula kutumu mwa bana babeba jeni kula. Deus lhe lembrava-se dos filhos de Israel quando estavam lá na escravatura. Tayari Mungu akabaona na akabakoa. É daí que Deus os viu e os salvou. Ni mwa walele wako na munangu. É da mesma forma que eu e você, Pashilampa tuwele hapa nasi nupetu na tulishono. terra onde estamos, não é nessa terra, filhos de Deus. Wetu hapa tuwe jeni. Nós aqui somos hóspedes. Ndio maana Mungu anditutwala kula kwa tuwele kula. E é por isso que Deus nos levou de lá onde está. Andituwika ngandi mwake amwa Nos hapa. colocou na casa dele. Ama hapa ni mototo kulipangania sawa. É aqui onde vamos se preparar. Ama ni mototo kulipanga shana. É aqui onde vamos se organizar. Tukakenga tunodedelilo vile Mungu akati kwa tuigwa. Se for o que guardamos e caminhamos com a palavra de Deus quando Wetu hapo tunalipanga shana. nós aqui vamos nos organizar bem. Mungu anditukumbukira kula katumya. Deus nos lembrou de lá e depois nos tirou. Tukaide ngandi mwake amwa. Viemos na casa dele. Kwa hiyo amwa tuwele ngandi mwa umwa. Então, nessa casa onde estamos do Senhor, Ibidi tutendele madengo lilo vile Mungu akati kwa devemos tuigwa. trabalhar com a palavra de Deus quando ouvimos. Atunakubali kushiriuka kabiri kuuka kwa Não kula kula. podemos aceitar nos virar para trás. Atunakubali kuonede kabiri vile tulakila. Não podemos seguir aquilo que deixamos. Lapari matatizo makumene lebeni mushu mwake. Existem problemas graves na Ndio nossa maana vida. Mungu maandiko yangu ukasoma na kutengo kwamba E é por isso que Deus, das outras palavras, quando Ele diz, kulyanga na malili la pombone vale a pena ir cair num lugar bom kuli kuna malili la kunyata do que cair num lugar errado. ikakenga kwa tundu wanga shana Se for que começamos bem, ibidi tukamalili mo pombone da devemos terminar também de um bom jeito. ikakanga tundu wanga kunyata Se for que começamos do mal, babidi tujitahidi tukamalili então pombone façamos possíveis para terminar bem. atulote kuwa tuana ambao tulikabilisha matatizo Não podemos ser pessoas que se chamam problemas para vós. lipari matatizo makumene mene Existem graves problemas. ikanga tunaneka nungu Se wetu for que vamos abandonar o kenda Senhor, litengolo mwanda utandi como Deus foi dito da primeira vez, kuneka kwa nungu deixar a Deus iyi kwamba kuma muliganisha n'ikala kula não é como ausentar-se da igreja e sentar ikulika fora. tupali mo muliganisha Pode ser hapa que estamos dentro da igreja, lakini nungu wetu avekusi na mas mwetu Deus está longe de nós. lakini nungu sababu yake Mas o propósito de Deus akuleta wakule munangu quer que eu e você atunaneki naye ati não abandonamos a Ele. ndio maana muda wote katika vana vizera mule mwilanga E é por isso que muito tempo os filhos de Israel nungu sinabatumira bala viongozi Deus mandava aqueles seus seguidores kina comportar Musa na banji entre Moça e outros, ashilata na munayi na naye abawulira banao falava com ele e ele falava com ele. sababu imwe nungu ibe banao pokota banakoshi kuikalikali O lokana propósito de Deus era para não perder de chegar na casa de Canaã. anana sababu pokota banu wuti bawikalikali lokana Tinha o propósito de que todos pudessem chegar ni em bobo ibalele wakule munangu nero depois de uma forma que eu e você. nungu abana sababu pokota tukawiki Yerusalemu yambi Deus quer que eu e você chegamos ao Novo Jerusalém. abana sababu wakule munangu Tem o propósito de eu e você. andi tukalala madengu noena mene Trabalhou diante de nós. ikulika waku mwenu ukairudyanga Pode ser que você pode desprezar ukaona kenga jambo la kawaida e veres que é uma coisa simples, lakini nipita gharama ikumene mene mas passou muita custa. Yesu anditenda gharama ikumene mene kwa ajili ya kwako mwana Jesus fez custas entre eu e você. kwa hiyo shiwa ikidini na panelo wetu kule tutendi gharama na wetu Então devemos fazer os meus possíveis para fazer kenga custa mafundisho também. yale amba tuisha tufundisha hapo Como a lição da manhã dominical já ipali foi gharama ya wokovu dita. Existe o pagamento de gharama ya salvação. wokovu kenda na ntengola O pagamento de salvação, como foi ibidi dito, waku mwenu ulijeuli kabisa deve se entregar-se propriamente na ulimanye kenga waku e unyani se reconhecer quem é você. na ulimanye kenga nungu abele sababu shana E mwako saber o propósito de Deus para na você. ulimanye kabisa kenga mutandiriwe mbone shani mwangu pali paka nero mwanya mali E se reconhecer qual é o bem que você fez para exercer até hoje. jina la Bwana libarikiwe sana
Kwa hiyo ni roho ya Mungu libidi wetu tuigulire sana. Então é a palavra de Deus que devemos ouvir bem Pakota tutendele mademo. para trabalharmos com ele. Alinaldo kota kuleka papa. Não pode ser uma palavra a ser deixada Ibidi aqui, mas tupimilangile na tukale mademo. devemos crer depois de dormir com ele. Haleluya. Tukasome katika Isaia 42:22 mstari kusoma. Roho ya Mungu hapa ngutakola kini vandu hapa ni vandu vokinaribigwa vandu kinga hapa vandipigwa mapondo kukadeleka lemeni vandu ambaye vokininjila mudikarabosha ali magereza vandu kinga hapa vandipigwa. Haleluya. Vandu wakamini roho ya Mungu hapa nkutulira kwamba Pessoas que não acreditam a palavra de Deus dizem de que yani vandu vanibigwa vandu tindu kinga hapo são pessoas que foram transbordadas, pessoas como essa. vanibigwa no mushetani Foram roubados pelo Satanás. hata ukabona kinga vapali Mesmo vendo que estão, lakini shetani mawazo lao andipia mas demônio escondeu todo o seu pensamento. andipia mawazo lao disemu ya kukadeleka na mene Escondeu o seu pensamento numa zona profunda. andibanyela mushifungo Escondeu-los num presório. mangamwamula utila nibigwe mushetani Todo o seu pensamento foi roubado pelo Satanás. ndio maana nero hata ukawaona E é por isso que até quando veio o Jorge, wapata kuona mabadiliko na mwenendo mtakatifu para ter mudança e uma espiritualidade, unapagwa chini não existe. inkulodengala kwamba shetani mangamwamula ulaniva Mostra-nos claramente que o demônio roubou o pensamento andiuka na dele. pia sehemu ya kulipia Foi escondeu num sítio profundo. andiuka na jela mapondo makumene. Meteu nas covas profundas. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kutolera ngala kwamba wako ya munangu Então diz-nos claramente de que eu e você, ikakenga mangamunga kinga hatukuelewa se for que estamos a ter este tipo de pensamento, kwamba muunu ukanakulupira Mungu que uma pessoa quando não acredita a Deus, ukanaamini lilovile Mungu quando não quer a palavra de Deus, inkwaleka wakundibigwa na mushetani mostra que você foi roubado pelo maligno. mwavye utenda vinachinu vya Mungu Porque as coisas que você faz não são de Deus. yani inkwaleka makumbukirila ku shetani andiva Porque mostra que o seu pensamento o Satanás roubou. naye ndio kanapia sehemu ya kukadaleka Ele foi esconder num sítio profundo. mangamunga ku shetani andiva ndiye mudikalaboshi O seu pensamento o Satanás roubou e foi prisionado. ndio maana popata kunyela sehemu ile kukamadanga na mene É por isso que até para sair lá não é tão fácil. ndio maana atapopata kukulupira lilovile Mungu kukamadanga na E mene até por isso que até para poder acreditar fica difícil. lakini ndikuli kwamba inema yenelo Então diz-nos que esse elogio de hoje, yeupata kumbukumbu kinga yepata kukumbwanga quando estás a ter relembrança como este para poder ikawa kenga relembrar. kwali mwelekeo wako vekushu na mene Se for que a sua caminhada era distante, ikawa kenga mawazo lako leve panda na mene se for que o seu pensamento era ausente ou longe demais, ibidi wakati wa uji tayari e deve já puxar para poder chegar aí. mwai kutango kenga pale hata juma tango kenga uja. Porque diz de que ninguém diz que deves voltar. Jina la Bwana libarikiwe sana. Papata utango atangwe wibuli lobele kutango kwamba uja Para ouvires uma palavra que diz volta, wako mweni kwanza ibidi uji kwanza você próprio deve se devolver primeiro. yani uliviki tayari Se kabisa colocares pronto, ndivyo bora atakuigwa Roho Mtakatifu itangola é daí que vais ouvir o Espírito Santo dizer. unanigwa Roho Mtakatifu itangola kwa kushu Vais ouvir o Espírito Santo dizer, kwamba uja kukauvele falando de que volta de lá onde estás. uja kukauvele Volta de lá onde estás. tayari wewe mweni tayari undilivika tayari Porque você já se colocou pronto. na Roho Mtakatifu nkutangola E na o kaneno Espírito Santo está falando para ti. nkutangola kwa kushu Está kabisa falando profundamente. kinga uja kukauka indila E volta indinyata e nesse caminho onde você vai. tayari mapondo mula dinganungade dinkuma panelo Então, da escova e os seus pensamentos saem. ninauma dinganude akumula mapondo mapili shetani Todo o seu pensamento vai sair da escova. ikawa kinga Satanás mweni escondeu. unalijaula na kulivika Se for tayari que você vai se render, se colocar pronto, Mungu nawe tayari nakuweza kukumya kula mala Deus está pronto para poder te tirar. Mungu nashibacha totekela Não existe nada que Deus torna difícil. kenga mweni alitangula kwamba kulota kwako ni kutenda kwake Como o dono disse que o seu gostar é o meu fazer. Mungu na kulota wako kuwota unainjili mapondo kengalala pa Deus quer que você não se perca naquela escova. Mungu na kukulota wako kuwota unainjili mangamivu kengalala pa Deus quer que você não encontre-se com aqueles substantivos. Mungu kulota wako unapata matatizo makumeni kengalala Deus po quer que você não se encontre com problemas graves como este. akukugombera wako kuwota una maisha matakatifu Está querendo para que você viva uma vida sã, uodimila ya kulota kupendeza hapa seguindo o bom caminho que Deus quer. jina la Bwana libarikiwe sana atunote kuwa kinga vandu wala pala ambavo kinapigwa na dingano dyavo Não podemos ser como aquelas pessoas que foram batidas pelo seu wako pensamento. namunangu duwele nelo patupata lirovo kingari hapa Eu e você, quando nos cruzamos com uma palavra como esta hoje, ibidi tupimilangile devemos
satisfazer. Ikawa kenga kwali unkuka na gundu kabisa kenga nangu mwe mwelekeo wangu na washana. Se for que estás a se descobrir que a minha caminhada não é boa, ibidi ushiriuki wako mwene. Deves recuar você próprio. Mungu tuwalele hapa uti. Como da forma que estamos aqui todos. Matendo mabaya na labone. Todo comportamento mau e bom. Kila muna kulimanya mwene mutima wake. Cada sabe seu próprio coração. Lakini Mungu akutupendelea uti matuwale. Mas Deus reconhece de todos nós. Akutuwata wetu uti tuwituwa nashwe. Ama todos nós que sejamos santos. Ikawa kenga tunanganganikia matendo madabwa. Se for que vamos ficar diante dos maus problemas. La pali matatizo makumene. Existem mais graves problemas. Tuwepo pashamsha bai na kuwa momweda. Quando estamos na terra e lá no céu também. Tuwena singumi ne doni mpaka kumalia kwa shiyeni momweda. Quando estamos em vida e quando termina a nossa hospedagem. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tukuona bantu bone bene vanji. Vimos muita gente vanaabudu vanungu vashwanga. Creem em Deus falsos. Vanungu vashwanga bala pala. Os meus Deus falsos. Vanavana mukanadilapa mushindu kenga mula. Eles se creem naqueles sítios. Vana mukanadilapa mushindu kenga mula pala. Se iludiram naqueles sítios. Kenga nangu hapa nelo. De que eu hoje nini dutu kenga ali hapa. Vim num sítio como este. Mulote ngule kigwala. Quero deixar de beber. Nikanaleka gwala. Quando eu não deixar de beber. Ibidi ungutende shosho. Devo fazer qualquer coisa. Muno jijaji hadi matokeo yake. Uma pessoa como esta se cruza. Andilila hapa sehemu kenga ila pala. Crê naquele sítio. Kwali kumakaburi. Ou seja no cemitério. Kwali kuligereja. Seja lá hospedagem. Wala takuja pala. E quando volta de lá. Muno jijaji kwa uko kukaja. Uma pessoa desta como vai em casa. Kosa kona njira kabiri mugwalwa. Basta entrar na bebedeira. Muno aja kupita kunyata na ela, essa pessoa se transforma-se em mal. Ni mama iwele wako numunangu tumanyiti ndungu. É daí que entre eu e você que conhecemos a Deus. Kenda wetu tundilia mbira kabisa. Se for que nós criamos em verdade. Tukalilapa kabisa mushumu nungu wetu. Jurando na frente do Senhor. Watumishi wa Mungu wakakuongoza swala ya toba. E todos crentes de Deus criaram a coisa de salvação. Ukaliambia kabisa kenga nangu ni kuliambira. E você se arrependeu claramente dizendo que está arrependido. Ukatengua kenga nangu njilo. E falei que eu fulano. Duwe nelo hapa mulibalia madambi langu. Um dia como este esqueço os meus pecados. Ukatengua mbele watumishi wa Mungu. E falaste na frente de Deus. Na mbele Mungu wako welikuwa. Que todos que estão no céu. Kwa hiyo pati ndio maana kenga undilila hapa na undilipale tayari. Então saiba que você jurou e depois se prendeu. Kwa hiyo vinu vya bila ukanaleka. Então aquelas coisas quando você não deixa. Yaani tiaru kodede tuwe kunyata bila kuleka kabili. Quando segues aquelas coisas mais e segues aquelas coisas de novo. Ali akuitandi na zidi kupunda yenao. Aquela sua vida primeira fica mais pior que aquela. Yaani nao inama muone na nende kuliko ile mushina milaka. Ela fica mais exagerada do que a anterior. Hayo ni matatizo kwa mwa kuneka Mungu. Esse é o problema de abandonar a na labari matatizo leo mimi nathibitisha katika Biblia. E há vários problemas que foram ditos na Bíblia. Kenda tunkwigwa hata nyakara leo barashineka Mungu. Que até os nossos antepassados que deixavam a Deus. Wasipata matatizo makumene. Cruzavam-se com problemas graves. Hata nelo muomore dao. Até hoje também. Ainawashi ni historia ya ushwanga mene. Não uma história falsa não. Wako na munangu. Eu e você. Ikamba tundilila hapo pembele mwa Mungu. Se for que juramos na frente de Deus. Tundilia mira kabisa madhambi yetu. Se arrependemos diante dos nossos pecados. Atuashiri ukabili kulola vile vya kunyata tutenda. Não podemos virar para coisas péssimas que fazíamos. Tunyugu numula bela tululi na Mungu yake ukweli. Pensamos a Deus que desse o seu espírito para nós. Kwa watu tuwe watakatifu kenga mwene otumole ni mtakatifu. Para que possamos ser santos como o dono que nos seguimos é santo. Naye ruhusu kupendeza na mwetu wakati wetu nkolele vinu vya kunyata. Ele não vai se agradar por nós enquanto que nós seguimos coisas erradas. Watu moja jimweni wana ashu na mene. Esse que seguimos é o santo a mais. Kwa hiyo na wetu mwa bibili tuitua nashu. Então nós também devemos ser santos. Kwa kulata tumpendeze naye hadi tumoja. Podemos agradar aqueles que seguimos. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tukasome kabiri katika Wakorinto wa pili 4:3-4. Korinto hapa ndio Mungu linkutangola kwamba ikawa kenga injili yetu indilipia kwa wala bantu bakamini. Indilipia kwa mwa we bantu wala bakamini Mungu wapashilambo hapa andipia mangamungamu lao popota inabashulukili injili ya ukweli na wapati kuamini limwa Kristo aliye mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Injili mwana umwe nao kubarangangika kenga mandiko ya kutangola
O Evangelho de Deus diz-nos, como as Escrituras dizem, Inkutwawulira w'omwami w'Umwanungu bw'olatera. diz sobre o bem de Deus como quer, Pakati pa kila juma okilokoka. diante de todos que foram salvos. Inkutwawulira w'omwone. Mostra-nos boa coisa Na ikutufundisha shinamiro shani shibidi tunabe wetu ukinokoka. e nos ensina uma vida que devemos viver quando fomos salvos. Na pana katika Mungu apashilambo hapa, Então, quanto aos deuses desse mundo, aija wanchemanga shetani, aquele que se chama de maligno, maana ni Mungu apashilambo hapa. ele é o Deus desse mundo. Naye ndipinye ding'ano abo banao. Ele escondeu os pensamentos deles, Abana bakamini. aqueles que não acreditam, Bakulata ina bashulukirira bya ukweli. para não poder cair uma palavra boa para eles, Bakulata ina bashulukira injili takatifu. para não poder entrar o Evangelho Santo a eles, Aila ingopi mwa Kristo mtakatifu. aquele rosto do Cristo salvo. Mwa naba naamini shino kwa Porque eles shetani. não acreditam primeiramente. Ndio maana Mungu anaandu wale kataya. E é por isso que Deus os deixou. Kenda litango kuna ntandi. Como foi dito no primeiro, Inkulika tupari muliganisha hapa. pode ser que estamos na igreja, Lakini leo ndio Mungu tunakulupira shino. mas não ouvimos e não acreditamos na palavra de Deus. Ndio Yesu Kristo aja tunamwamini O shino. mesmo Jesus Cristo não acreditamos a ele. Inkulika tukabaada banungu bashwanga. Pode ser que vamos seguir os deuses falsos. Mungu apashilamba hapa. Deus deste mundo, Naye anakupa wapisha ulota. ele vai te dar o que você quer. Lakini mwisho wake ni mbaya. Mas o seu último é uma maldade. Mungu apashilamba hapa. O Deus desse mundo, Wako kanyugwa mwana você pedindo um filho, naye anakwina. ele te dá. Lakini mwisho wake mbaya. Mas o seu fim é a maldade. Lakini Mungu wako mbinguni Mas o Deus dos céus, amri Islamu chapai na que kuwa criou as terras e o mundo, naye akakupa mwana, ele pode te dar um filho. mwana hajawa mkweli Esse filho tem sido verdadeiro. naba mwinyu kabisa, E ele tem sido sério, mas naye anashiriuka kabiri kunnola. ele não se vira mais vendo. Lakini Mungu akashilambapa Mas Deus desse mundo, akakupa mwana quando te dá um filho, na anashiriuka kabiri kunnola, ele se vira depois repara. anapita mpandalela E kabiri depois espreita-o. na akakupa mali E quando te dá riqueza, jodi yumwena nang'unu kangira o mesmo depois anda a elogiar na anaida oda kabiri e vem olwo. seguindo a mesma riqueza. Matokeo yake Então, o seu acontecimento, akanatwala lala mali yakulo quando wenawo leva aquela riqueza que você naye tem, akukutwala wakumwene ele leva você próprio dono da anakuwa riqueza. uliyekenga ulipidile E pode te dizer que você não pode abile sobre isso. bengulota ulipidile Aquelas coisas que eu quero, você não na pode. kuluka kuobe E wakushingumi, ele pode te fazer morrer. lakini Mungu waku mbinguni Mas o Deus do céu, naye akakupa vindu kenga bila pala ele te dá, quando te dá coisas como vindu aquelas, aviwewe kudugu tem sido sérios. na unatumila muulatela waku E mwene pode usar o quanto você quiser. au unatumila kwa kunyopa nungu junji kabili, Não usa dependendo do medo daquele que unatumia usa. shana kwa heshima E você usa respeitar. ndimaye kenga kupele nungu Porque sabe que quem foi que te entregou é Deus. na unaunula kuneka naye E você não despista ele. unamtumikila naye na mali yako kenga Você mandiko crê kutabola. ele com toda a sua riqueza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tumanyingala kwamba Então sabemos claramente de que Mungu apashilamba hapa o Deus desse mundo ni shetani ija pala é o maligno. naye apa alipo pashilamba hapa Ele está nesse mundo. akudinguka kuna kune Está rotinando de um lado para o outro. akubalambela vanhu vamona kenga bakulegelega Está procurando pessoas que acham que esses estão se desmanchando. akubaoda vana bavona kenga bakulala na mene Estão seguindo pessoas que acham que esses estão adormecendo. nati arakuwatwala bala Ele já leva eles. lakini anakutwala wakulingana na umwene Mas pode levar você do quanto você é. au nabashinu kamilifu katika E Mungu quando não se crê de boa jeito, au nalijaula shinu kuwa mkweli quando kabisa, não se rende de uma boa forma. yani upande unji upali kushilamba na unji upali kunungu. Enquanto que do outro lado estás no mundo moderno e do outro lado estás no Kwa hiyo céu. matendo kengalala Então, comportamento como aquele, hata nungu naye inampendeza shinu até mene Deus também não gosta. wakulota kuwonjeni umanyani uduwa kengalo Que tipo de hóspede você será numa casa como na essa? matatizo nakula ulota kupata alota kukusaidia E nyani. os seus problemas que vai se cruzar, quem vai te ajudar? Maandiko katika Zaburi kutengola kwamba O livro de Salmos dizem de que nani mtetezi wetu uti Ele é o nosso defensor total. kwa kila jambo, nani mtetezi wetu, Por toda gentileza, Ele é o total. hata kanga kwa shida, Mesmo se for de problema, hata kanga kwa mishiba, mesmo se for no hata kanga amortecimento, kwa indala, mesmo se for com fome, nani mtetezi wetu. Ele é o nosso defensor. Kwa hiyo wako tatizo kenga kukumbana na wote kukutetenya, Então, quando se encontra com um problema como este, quem vai te defender? ibidi tumwodi Mungu kweli. Devemos seguir o Deus certo. Hatunakubali kujira kabiri kunyuma, Não podemos aceitar virar
virar para trás. Atunakubali kuimigo mang'amung'amu letu. Não podemos aceitar roubar o nosso Atunakubali kwata kuwoda banungu e mbali. nem seguir a deuses malignos. Ibili tumwodi nungu aje okweli. Devemos seguir o Deus sincero, Maana anyakumbili wakubika pashilambo. porque Ele é que foi quem fez você. Akumbili popata wakutumikira shetani Não mene. te fez para você crer em Satanás. Akumbili wakupopata uwodi banungu wakamanyika Não te mene. fez para você seguir a deuses que não se sabe. Naye ndikumba wakumwodi nagwe kayake. Ele te fez para você seguir a Ele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Tukasome kabili katika Luka 9:62 mstari kusoma. Hapa shome tumisho nongoli wofre nongoli kutangola kwamba munu wewoe au kinatwala lijembe kutoa kujiyela muli ala mwaki kwanjanga kulima ashiri ukakabili katika kunyuma kalimile na anafashinu katika mutawala wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapo ikumanisha kwamba Isso significa que muno kile nenjira muli ala kwanjanga kulima uma pessoa que entrou numa machamba e depois começa a capinar akashiriuka kabili kula kunyuma e virando de novo para olhar atrás, anapendeza shinu mutawala wa Mungu. não merece no reino do Senhor. Inkuloja nala kwamba Mostra-nos claramente que wako mwanangu tuwe muri shamba lima hugu você e eu estamos no campo de agrícola de Deus. tukukora madengo la panela Estamos a trabalhar já. na panela tukakenda tunalola kabili kunyuma Então, se for que vamos olhar de novo para trás, ikanga tunalola bibitendo tutenda kala se bila for que vamos ver as atitudes antigas, tunapendeza shinu mutawala wa não Mungu. merecemos no reino de Deus. Matayari tukutamani kabili ya bila wetu kile Porque já se elogiamos com aquelas coisas que deixamos. Mungu hapa ningalidi kulima Deus aqui comparou um trabalhador, muna we muliala momo uma pessoa que está numa machamba. hata kwa mfano hapa bashamba tuwele Então, mesmo exemplo que do mundo que nós estamos, munu nduma liamba uko kuliala kwako uma pessoa que sai de manhã à sua casa, vai para a machamba, nditwala lijembele kunduwika muliala levou a sua enxada e entrou na sua machamba, kwanjanga kulima na panela começa já a trabalhar. mkulima amuna muwe kuimila kushiriuka Está trabalhando daqui para lá, depois se vira, kulola kinga nankopo mulimi hapa nikimila nduno hapa vendo de que aqui onde eu trabalhei, se eu parar amanhã por aqui, na uika pala vou chegar ali. munu nyaja anatimba kuinuka Uma pessoa como esta não demora de terminar, mwaliona palimili nipolitosha kabisa porque vê que onde trabalhei o espaço maior, anjanga kumalangira kinga nikaimila hapa ntondo pala na malila já começa a fazer contar, se eu parar aqui hoje, amanhã lakini vou katika acabar. utawala wa Mungu Então, no reino de Deus, inkutolila kwamba diz-nos de que wetu patuwe muliala limo humu nós onde estamos no campo de Deus. kwa utenda wako shambone Quando fazes a coisa boa, tenda kwamba ukumbupiga tu tayari já estás a levar um passo. kwa utenda wakunyata E quando fazes a maldade, yani unimila popo unalima shi já paraste, já não estás a trabalhar. jina la Bwana libarikiwe sana kila muna hapa limani kwa janga nelo Uma pessoa daqui deve se reconhecer a partir de hoje wetu bashamba tuwele hapa que nós nesse mundo onde estamos, tuwe muri shamba limo humu estamos no campo agrícola de Deus. ibili tukole madengo ya kumpendeza Mungu Devemos trabalhar como Deus quer, polote kuida mweni bosi para que quando venha o patrão, atukodi wetu tupigira tua encontramos que nós quando já estamos longe, anakukodi waku wimidi popa hapa não hapa pode mene encontrar-te quando estás parado aqui, não. akukodi waku niwaneye tayari Encontrar-te quando estás longe demais. ndizo polote kupendeza muchu É mwanu daí que vai ser bom na frente de Deus. atulote kuwa twana kuwote kupata hasara Não podemos ser uma pessoa que ganha desvantagem, mali je bosi polote kuida na malipo ya madengo porque o patrão quando vê pagar os polote trabalhadores, kukode wako wawa ndikule kuwe kunyuma na mene quando te encontra quando você estás atrás, os outros à frente, anakude maswali ngoja mene vai te questionar muitas coisas. kenga wako hapo usitende nyamani O que você está fazendo aqui? gololo wao kushikala beli Por que os outros estão lá à frente? wako ndimi na lijenda kukola madengo shana Você ainda continua parado, o que estás a fazer? tayari wako unapata sala É daí que você vai ganhar desvantagem, unapata matatizo vai se encontrar com problema. wokovu umena wako hali nilijembe tayari A salvação que você tem já é a enxada. nindekwata kukalala madengo mkati mulishamba mwaumela A enxada que você deve trabalhar no frente do au campo na que você hili está. livira mtumishi wa Mungu Não deve estar parado, crente de Deus. jitahidi na meni tukole madengo mulishamba lima Se humu encoraje para trabalhar no campo agrícola de Deus. lapadi mavuno loene meni baada ya shimadengo Existe muita cultivação depois do trabalho. lipadi faida likumene meni baada ya shimadengo Há vantagem depois de terminar a cultivação. jina la Bwana libarikiwe sana na mashi nikuwa tunkuigwana shana po kwa hiyo patwigwe ntenga kinga utumishi wa Mungu Então, quando ouvimos uma dica como esta, crente de Deus, bidi tunambaele Mungu na meni devemos agradecer ao nosso Senhor. Mungu wetu ankutupenda O Deus nosso nos ama. Mungu naye wetu nditumya kuishi na mene Deus nos tirou do espaço distante yani atitupimila ngila kuoyi na mene
destabilizou-se para só nos ver. Ndio maana ni mume mwanago omweka Yesu Kristo. E é por isso que tirava seu único primogênito Kwile na tuambona wetu muri para dhambi mula. poder vir nos salvar dos pecados. Niye yake na sababu yake tunakosa. O seu propósito era de não falhar, Kwa kuwa tunakosa kuika mwisho mwake de na. não faltar, de chegar na sua frente. Kwa hiyo kama kenga bwana tupiga tua, Então, se for que não vamos levar passo, aila ni hasara yako wako ni é a muna. desvantagem de eu e você. Ikanga tunatamani kadiri bila kunyuma, Se for que vamos gostar daquelas coisas ai ni antigas, hasara yako wako ni muna. essa é a desvantagem de entre eu e você. Sopa twigwe ndiro vile Mungu E hapa. quando ouvimos a palavra de Deus, Tumanyi kenga Mungu kutupendelea. devemos saber de que Deus nos ama. Mungu kutunagolea pona Deus mena. nos gosta muito mais. Kila jumu pa wikelo nkuluka liudia, Cada um onde está sentado pode estar wambonisha no mutandile namo. qual é o bem que eu fiz Mpaka na wikila nelo. até chegar hoje. Vanu wowe bandipela. Muita gente morreu Na vanu wakupela. e muita gente está morrendo. Wakupali mpaka E nelo. você existe até hoje. Nkuluka mude nungu. Pode estar a perguntar a Deus Kenga nangu tandiwa mbonishani. qual é o bem que eu fiz. Mwasha ngupali mpaka nelo. Por que estou aí até hoje? Nyangu njilo ndipela. O meu amigo fulano morreu, Mama nangu a ndipela. minha mãe morreu, Mwanetu nangu o ndipela. meu irmãozinho morreu. Dawa nao ni wamadambi na mena. Aquelas pessoas foram de pecados a mais Kuliku nangu. do que eu. Lakini tendo umanya kwamba Então saiba logo de que Mungu wena upendeleo na mwako. Deus te ama, Mungu kukunagolea wako. Deus te gosta. Popa wigwe ndiro kinga ali hapa. Quando ouves uma palavra Tendo como umanya esta, kwamba naye kukupenda. saiba logo que Ele está te Na amando, kukunagolea pona está mena. gostando muito mais. Yesu Kristo naye Jesus Cristo ele alijitoa mwanga bweka se yake. retirava Ele próprio, Akatangula kenga nangu ni nkuliume hapa. dizendo que eu estou me Kwa retirando ajili ya bantu aba hapa. para poder salvar essas Kwa pessoas, ajili ya bantu bokira tekwa aba hapa. por toda a gente que foi Nangu sequestrada. nikukala bawumye mu mapondo mulapala. Eu estou tirando-os da Na cova. mwiru Yesu Kristo naye E mesmo Jesus Cristo akauka na umuvanga kabisa. sofreu bastante Kwa mais mwa wako wako na munangu. por causa de eu e você. Akainjila mu mapondo mulapala. E entrou naquelas covas Akatumya. e nos retirou. Akatumya lisemu E lyokukamalanga na nos mene. retirou nas várias fases difíceis. Akatubika nafasi ya E tuwele. nos colocou nesse dado Kwa hiyo lugar. inawashini nafasi kabili Então, não hoje passam mais yokota kuyira kunyuma. de poder voltar para trás. Inawashini wakati kabili Não é o tempo a mais yokota kutamani mila yetu shitenda kala. de poder amar aquelas coisas Wakati antigas. wetu tushitenda kala unditosha tayari. Aquela coisa que fazia antigamente. Adi jamais. wakati au laikidila au. Então, esse tempo que Ni restou wakati ambao kutenda é o vyombo. tempo de fazer o Ni bem. wakati ukota kuodede É vyombo. o tempo de fazer o bem. Avira para bilota Mungu. Aquelas coisas que Deus ama. Ni kumanya kwamba Sei de que wapo munanga hapa shamba tuwele. você e eu neste mundo Apari Mungu shamba hapa. existe o Deus desse mundo Yaani shetani naye. que diz o maligno. Naye kutulumba hata wapo munanga. Ele está nos procurando. Ni Eu e Mungu você. nene nyonyo ina É nene. uma pessoa que tem ódio. Lakini na wako ibidi umanyi kabisa. Mas você também deve Kwamba reconhecer shetani que inanagweshimu. Satanás não gosta Sokota nangu ni muonye Mungu. quando eu vejo a Deus. Ibidi umundu wakati wa mwana lela. Saiba no mesmo instante. Na bawata kumwana lela. E quando eu descobrir, Wakati wa ugeuka no tumisho mesmo Mungu. tempo vir a secretividade, Uja kuweka ubele. volta de lá onde está Sokota uimili sana. para parar bem. Na uanjange kulima mu shamba E lima depois Mungu. começar a capinar na frente. Kulima maana yake kwamba Capinar o significado é kuhudhuria ibada deves crer na oração na kulikanjanga sana e se construir bem. na kukora madembo E yapaliganisha trabalhar na frente da na igreja. kuwatembelea watumishi E depois crer em na pessoas da kujitahidi igreja. kuwahubiri bantu ndovera Mungu. E depois Tena virar manye a kwamba palavra hapo de Deus tayari para ukulima. então saiba logo que está a Muri trabalhar. ala limu kupiga O tua. campo agrícola de Deus Ni está aí. kuwalamba yale nene wala watumishi wa Estou Mungu. agradecendo aqueles crentes Babaloka na batumi bashirika banje. que trazem outros Babaide na wapa kenga aje ndombolewa. e trazem aquelas pessoas Ah, por kubali dizer que roho Mungu. esse aceitou a palavra de Ah, Deus. ni mubiri ndovera Mungu. Ele dele a noite. Tena manye kwamba wetu kenga abo. Saiba de que essas Tayari pessoas bakulima mu shamba já lima estão Mungu. trabalhando na frente de Deus. Bakukandi anga tayari Já ninjila estão dawe. aprendizando dos seus Mudura caminhos. mwishidi nude dawo dipa. No último dia só vantagem tem. Nungu abalali na meno tumishike Deus te dawo. abençoe. Na hata wako na munangu. E mesmo aí Ikanga você, chimadengu washo unakutenda. se for que esse trabalho ainda não fez, Kwanjanga kwetu kalifundisha na munaye katika maombi kenga alapa. então quando aprendemos dessa forma, numas frases como estas, Kenga ditangolo kuna tandi. como foi dito no início, Nungu wala sababu ikume na mwako. Deus tem um propósito superior para você, Kwa na munangu hapa. juntamente comigo. Andi tuinga majembe tulimi mu shamba lima Nos deu Mungu. nos ensada para poder capinar na Ula pala wokovu ula lá pala. na salvação. Atumidi kushu na meni Nos katulele. tirou de um sítio distante. Atulotu kugeuka kadhini. Não devemos virar de novo. Mfano ule mwamba ndia rutu ija pala. O exemplo que dá ao Wakati ule kusodoma na Gomora. lá em Sodoma e Gomorra, Abala mukina ungu wa moto. aquelas pessoas que se queimaram, Amama ukina duka lijanga la shumbi. aquela mãe que se transformou Kwa em mawa sal kushiriuka kunyuma. por ter virado para trás, Andi
andinola kabiri vile vya kunyuma. Aquela pessoa tinha olhado aquelas coisas de Maana trás. yake kwamba O exemplo disso é, anditamani vyole mene. ele atitudava sobre Akaivi aquelas moto coisas. ubuka kula pala. Quando ouviu o fogo arder, Akanjanga akakumbukira ele começou a pensar, kwamba nangu njilu bai ninkosa. será que aquele fulano eu já perdi? Mpenzi wangu njilu ninkatoka O meu bai. namorado fulano já não vou lhe ver mais. Mama njilu nangu bai naye A ninkatoka. mãe fulana já não vou lhe ver mais. Ikanga chinatenda umbeya nangu naye namunangu Se bai. foi que fofocávamos comigo já era. Ndipo tayari akajuka lijanga lya shumbi. Ele é que se transformou na pedra de Kuya hata sal. wako munangu Então eu e você, inkulika kala bo bipali tushitende bidago. pode ser que antigamente existiam Kila coisas que muntu faziam. hapa nshuhuda jo mwene. Aqui cada um é testemunho de seu próprio. Kila muntu hapa nshuhuda nkushuhudie jo mwene mutima Cada um mwake. aqui é para ter testemunho de próprio. Muntu ngoyo kila poke wokovu le nangolo. Uma pessoa que tem salvação depois da Akumanye justiça, nemani neshitenda. sabe o que ele fazia, Akumanye shindagwe shani shitenda. sabe o errado que ele fazia. Lakini nungu andikumya kula. Mas Deus te tirou de lá Undi wika ngandi mwakya. e chegou na casa dele. Avile pale bidi uleki le usitenda bila. Aquelas coisas deve deixar aquelas coisas. Tumina fazer. mwelekea mtakatifu. Deus tem bom passo, santo, Umpendeze Mungu wetu wewe que kuwa. agrada a Deus que está no céu. Ni kwamba tuidina vyo ngandi Não é amene. que devemos trazer outros aqui. Vena tuleki ko kula kula pala. Devemos deixar lá mesmo. Papa tuidila muna lyambila. E quando viemos aqui para nos Vini arrepender, vena tunashiri ukikulola kabili. não podemos olhar para aquelas coisas. Tunakumbukiranga Não kabili. podemos relembrar mais. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Tukasome kabili katika Petro wa pili 2:20 mstari wa kusoma. Petro wa pili 2 mstari wa kusoma 20. Lilo mnungu hapa ni kutwalira kwamba abala bantu ambaye bokina manya woboni umwanungu na pale bakageuka na kutoka kuleka kabili ali awa inazidi kupunda ila itandie nao indama moja na mene. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ikulodia ngala kwamba nungu wetu naye Mostra-nos que o nosso Deus, wakati patukina tuokowe tukutumia kula kutumwa no tempo que nos salvou, nos tirando daquele mundo, na tubika ngandi mwakyamo nos colocando na casa dele kutwala kutwawulira vomone e depois nos dizendo as boas coisas na kutuduma na kutulingula e nos dando atitude e comportamentos. naye analota shintu kwatala tutendi kabili vyo vyo Ele kunyata não quer que voltamos a coisas erradas. alota tutendi wamone awo tulifundisha Quer wapo que façamos o bem que estamos a ensinar. tuodindila yapo ye E tulifundisha devemos tulangudia seguir esse caminho que estamos ensinando. ma tukatenda bila kabili vyo kunyata Porque quando fazemos aquelas coisas erradas de novo, yani matendo yalanazidi kupunda watu shitenda kala o mais superior é que fica exagerado do que ikawa anterior. kema kwali ushina kumila Se for que você bebia, mwana unalala koko é daí que vais dormir lá mesmo. ikawa kenda Aprofundou-os. lakini nungu akutwawulira kwamba Mas Deus diz de que wete tunatendi vinu kenga bila não pala podemos fazer coisas como aquelas. mwina mula ukasoma nkutangola kwamba Debaixo, quando lhes diz, katika 21 no 29, yani kutangola kwamba diz-nos de que yani muntu kengaja kulinganana na ng'abanga tapike matapia uma pessoa como esta é semelhante kutwala kulya kabiri lo depois come de novo. kulinganana na nguluma bumukina mwinga bedi Um porco que foi dado banho andijila kabiri e kumatope se mergulhar mais na kwa mentora. hiyo tabia kengaila pala Então, comportamento como este, nungu naye inampendeza shintu Deus ela não gosta. naye analota shintu tangu atumi kula muda waya kutulailila Ele não gosta desde que nos tirou de atunaujili lá. kabiri vile vya Não kunyatanga podemos voltar para coisas sujas. atunatamani kabiri vile tushitenda Não kala podemos gostar das coisas sujas. tunyugu nungu muda waya tuongozi nkati mindira Devemos yako pedir a kweli Deus que nos oriente em todos os caminhos. watu moda junaye ni mtakatifu maandiko Esse que matangala seguimos é o santo, como as tunatenga escrituras. olivira pashanya tumishono Não podemos dizer só por fora. ikanga kwari unikubali Yesu Kristo Se for que aceitou Jesus Cristo, mai kubali kwa nkati momu então dada aceita por dentro também. apala paulimanya kenga ni nkuka tofauti Se sabes que aqui estou indo diferentemente, paulimanya kenga dilobra nunguli kugusi ya tabia ya kutenda se ayi sabes que a palavra de Deus diz-me disso que mate estou ndomanye fazendo, kwamba nungu akukulota wako Deus sabe que Deus te ama também. nungu akukunagwaleda wako Deus te ama muito mais. nungu akukupenda poina mene Deus te gosta superiormente. ndio maana dilobra nungu inkulika ikakugusa E tayari é por isso que a palavra de Deus pode estar a te inkulika tocar já. ikagusia tabia yako Pode estar a tocar seu comportamento, inkulika ikagusia mwenendo wako está a tocar sua caminhada. lakini bidi umanye kwamba Então deve saber de que nungu akukupenda Deus te ama. auna Deus te ama. aunalota kutangola doni Não podes dizer assim. tumishe ninguona
crente me viu. Nangu nakuona shinu Eu wako. não te vi, não. Ile Mungu mwenda kukuna Mas gweleza. Deus te amou tanto. Wako onekana munangu. Eu não fico com você. Wako pagwa kwako kaka yako. Você vive num lado. Kwa hiyo ukaribu lilovre Mungu hapa. Então, quando ouves uma palavra aqui, Ligusa tabia yako. tocando sua atitude, Ndio maana kwamba Mungu akukupendelea. saiba que Deus te amou. Na Mungu akukulota E wako. Deus te gosta muito. Wanjanga utwale liyengo kole madembo. E saiba de pegar a enxada e começar a Mwama ungene trabalhar. mu mulishamba limo ungu. Porque onde estás é o campo de Deus. Mungu anabalota shinu bantu bawondo mele. Deus não gosta de pessoas preguiçosas. Wondo nilidambi kabisa. Preguiçosidade é o pegar. Ikake ngunatamani vitendo vya kunyata. Se for que vais gostar de Abira atitudes vya fáceis, unakili kala kunyuma. aqueles que você tinha deixado, Yani hapa ukuwa nalikosa mheshimiwa então Mungu. já tens um grande erro na frente de Deus. Anakuhesabu akukuwa mkosaji Vai te mkumene. contar como um pecador. Chakutenda kwanja ngambi O hapa. que deves fazer a partir de agora Wigwe na utaleni madembo lilo é de kegana. ouvir e poder trabalhar com eles. Wakati opa wigwa. No mesmo tempo que ouves, Au nabi munu mgumu. não seja uma pessoa dura Ibidi wigwirile e deves ouvir na ukalele madembo. e trabalhar com ele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tukasome kabili Mezari 10:27. Robre Mungu ni kutangola kwaba kumwishimu kumanongo kunkujenyeje kamaduwa la munu. Hapo Robre Mungu ni kutolera kwamba A palavra de Deus nos diz de que umuntu ukamwishimu Mungu uma pessoa quando respeita a Deus, maduwa la kunama la kujenjedeka, nos dias de vivência se aumentam. lakini ukanamwishimu Mungu Mas quando já não respeita a Deus, maduwa lako la kupunguka os seus dias diminuem, kulingana na litendo shisha utenda wako. seguindo aquela coisa que você faz. Mungu anapendeza shinu na vanu wa madambi. Deus não gosta de pessoas pecadoras, Ingawa pali kwa sababu hapo kunama, mesmo sendo que estão nesse mundo lakini inteiro. Mungu anabalagolele shinu wanu Mas kengabo. Deus não ama essas pessoas. Hapo maandiko yakutengwa kwamba ukamwishimu Mungu Aqui as escrituras dizem que quando você respeita a Deus, maduwa la kunama kukujenjeda. os seus dias de vivência se aumentam. Kenga kina Ezekieli maandiko la kutengola Como Ezequiel, as escrituras dizem, wakati bwabeba lwele quando ele estava doente, nandi njia ungandi mwahumu ele entrava na casa de Deus akatengwa kenga Bwana e depois começou a rezar: Senhor, nangu nikujugwa ndikutumikira kuona mene eu peço que estou rezando muito mais a você. nditenda madengo la kuponya mene Fiz o seu trabalho superior. ndikola madengo la kumuda kulepa na mene Trabalhei bastantemente por longo tempo. na chinajitahidi kwenenda sawasawa kenga mwetela E wako fiz os meus possíveis para fazer como você na gosta. paashi pamukawidi nangu Onde é que eu errei? Mungu akayigwa kujugwa kwake E Deus ouviu o seu pedido. akamanya kabisa kenga batangola bine viu E soube logo que ele o que está falando é na sério. mwe akamwanjedede maduwa la kunama E kabili depois aumentou os dias de poder ver. na pale wako na munangu Então eu e você, tuwata kutangola dashi mushuma nungu como é que vamos falar na frente de ikake na Deus? mwenendo wetu bado nkuwa ubaya Se for que o nosso passamento é na matendo wetu fracasso bado la kunyetanga e a nossa atitude é falsa, tuwata kutangola dashi tumwaulira nungu como é wetu que vamos falar diante de Deus? tuwata kumya ukweli shani mushuma nungu Qual é a verdade que vamos tirar? adi nje tabalangenge ukweli Porque o nosso amigo dizia a verdade. kenga nangu nungu nikujitahidi E eu fiz os meus possíveis. ninkuke sawasawa nkati mindila Estou yako fazendo certo no seu caminho. na pale wako na munangu tuwata kuwalangala kwashi Então eu e você, o que é que vamos dizer? tukapata matatizo kenga tuwata kuwalangala Quando kwashi nos cruzamos com problemas, o que é que vamos falar? wakatumilila malaika watwaulila kenga wako nundu kupela tuwata kutangosha Se kwashi surgem os anjos dizendo que amanhã vais morrer, o que é nje que vais twaja dizer? nditangola kenga dawo O nosso amigo dizia como mwamwena ndilimanya tayari porque ele sabia de si mesmo. kenga nangu tangu nimposhelele nungu E que eu, desde que recebi a Deus, amuna kugeuka hata ainda não palikiliki virei-me nem tão pouco. nikujitahidi kuododa indila Estou yokweli fazendo de você para seguir um bom ndo caminho. maana ndimila kutangola E é por isso que parou e disse. na kalibalanganga ukweli E kabisa se ditou sobre eles propriamente. papali paukina shang'apa naye Não existe nenhum lugar ele que tinha errado. anditangola kenga nungu nangu nijitahidi kuka sawasawa indila yako Tinha dito que fiz os meus possíveis para fazer o seu kila caminho. wakati nchina ukasawa nkati mindila yako Todo o tempo fiquei sério no seu caminho. na pale wako mwanangu tota kubalanga dashi Então eu e você, o que é que vamos dizer? iduwa kenga ale tota kumbana matatizo tota No dia kutangola que dashi vamos nos encontrar com problemas, mnungu wetu tota kumwaulila o dashi que é que vamos dizer ao nosso Deus? jina la Bwana libarikiwe sana kila mundu siparelo shapela apa shamshapai Cada um existe o seu próprio motivo de poder morrer aqui. chipali chinjene au sipali chinyamero chanyema apa shamshapai Existe a oportunidade que ele sai deste mundo. inkululika wako na mwanangu Pode ser que eu e você, tayari Mungu akapanga liduwa la kupela ukamanya kabisa Deus pode já proclamar e você saber o dia que vais Mungu morrer. akakulodya kabisa E Deus te mostra claramente Mungu akakulangulya kenga duwa lya chinjilo wako unama e te mostra que no dia X você não vai viver. au amkulika akawatumia utumishi Ou pode usar os crentes, wakaona kabisa kupela kwako wako vendo mesmo a sua mortalidade wakakuulila kenga tumishi duwa lya chinjilo wako nkupela e te falando mesmo no dia X você vais morrer. au wakakuulila kenga tumishi bidi tushwali na meni nindona indila kenga wako kunyema pa chamsha E pai pode dizer que crente devemos rezar no dia como
depois você vai sumir desse mundo. Na pale wako ikawa kenga mwenendo wako bado unawashana. Então, se for que a sua caminhada ainda não é boa, Unataka kutangola dashi mudu wa kenga o leo. que vai dizer num dia como este? Mapala bili utangole kweli kabisa. Porque ali deve ser sincero. Kenga bwana nangu muda woni kwenenda sawa sawa. De que Deus, eu fui sempre sincero na tua Au nawatu kwenda lili dyanga mu dakika de mwisho. Não pode só se fazer chorar nos últimos minutos. Ipali hatari nione mene. Existe muito perigo. Inkulika nungu meku kukubali wako. Pode ser que Deus não vai te aceitar. Awata kulola kwanza muutumike lidi nayo kunyuma. Vai te ver como é que você trabalhou atrás. Au nawatu na dambira mu dakika de mwisho na kumalila shiyeni. Não pode se arrepender nos últimos minutos terminando as Popo medalhas. uwe umume hapa. Quando estás vivo, Popo uwe na dimongo hapa. quando tens força, Ni wakati wo kunjugulangira é o nungu. mesmo tempo de preocupar-se com Ni Deus. wakati wo kulijugulanga. É o mesmo tempo de se preocupar. Ni wakati wo kuota kulijopya kuleka bya kunyata É bila. o mesmo tempo de você deixar coisas erradas. Kuwa sawa sawa kati mindila Se yake. colocar sinceramente na frente de Jina la Deus. Bwana libarikiwe sana. Tumisho betu watambulanga mu Biblia hapa. Esses crentes que estão se falando na Bíblia, Wanao washinajitambua eles se colaboravam na kutoka kulimanya kabisa. e se reconhecendo muito mais. Habari mtumishi Yuji Daudi hapa. Existe outro crente que é Daudi. Aide nyetu washinaba mjasiri. Ele era sincero, Ingawa shinakosa bione mene mushi wa Mungu. mesmo sendo que perdia muita coisa frente de Deus. Lakini wakati wa washinajigundua. Mas no mesmo tempo ele descobriu Na ashalimanya kabisa kinga hapa nindiko. e reconhecia claramente de que aquele Na é rei. ashinadilidianga kabisa mushi wa E ele Mungu. chorar na frente de Deus. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo hata wako munangu nelo Então, mesmo eu e você hoje, ikaka ngwa tukujigundua se for que estamos nos descobrir, atunatendi dimbenge wakati wo ula. não devemos fazer brincadeira no mesmo instante. Papa tulimanya kenga nangu wokovu wangu naimira sana. Quando sabemos de que a minha salvação não vai bem, Ibili wakati wo utwali atuwo yoe. e no mesmo tempo devemos tomar passo Unjugu disso. nunga popi di Mungu dione mene. Pedir a Deus que nos dê força Pakota wenende sawa sawa. para caminhar bem, Pakota unashiri ukikulola para kabili ya kunyuma não bila. poder virar para trás. Inapendeza shino kabisa mtumishi wa Mungu. Não é nada agradável criar Vile tulakini kunyuma kutoka kuja kabili na kamula vyovyo. aquelas coisas que deixamos atrás retornar para eles. de novo. Ipali Sara ikumene. Existe muita desvantagem Na la pali matatizo e makumene. existem muitos problemas. Tuwepo pashilamba hapa Quando estamos nesse mundo, tunapata matatizo. devemos cruzar com problemas. Hata kumalira kwa shiyena E kushamsha bai. mesmo terminando a hospedagem, Hapo ndio ni mpomo. lá vai ser pior. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo wakati wa patwigwa ndio vile Mungu hapa. Então, ao mesmo tempo que ouvimos a palavra de Tumani Deus, kenga nunga kutunagolede poe. devemos saber que Deus nos ama. Ni wakati wa gota kutakatuka. É no mesmo tempo de poder Kutoka levantar kujitahidi kuodede ndio vile e se Mungu. esforçar para seguir a palavra de Deus. Haleluya. Jina la Bwana